Olha aqui, ó, Vanderlei Santos, tem até a foto dele aqui, Deus abençoe, Vanderlei, né? Aí ele diz assim, ó, Arca CCB, sem tanta convicção do que afirma, por que fugiu do debate com Josafá? Tenha Essa aí coragem, vou varão. deixar que você responda. Quem não deve, não teme, né? Aham. Bom, eu vou falar mais uma vez e pela última vez. O Josafá criou uma live com hora e data sem o nosso consentimento. Não foi isso, Beto? Ele Foi. determinou uma data, uma hora e falou: se vocês forem aparecer lá, que apareça. Então, olha a postura do cidadão. Então, como não houve o nosso consentimento nessa live, significa que nós não corremos de live alguma. Pelo contrário, depois criamos uma live aqui no nosso canal. Ele compareceu e ele disse que não pôde ainda estar disponível para live porque está aí resolvendo umas questões, tá? Bom, então, por isso que ele não conseguiu entrar na nossa live. Mas não houve, gente, correr do quê? Fugir do quê? Então, é vergonhoso você, Vanderlei, ser enganado por Josafá. Ele está te enganando, é isso. Entendeu? Agora pergunta para o Josafá assim, ó, dessa maneira, mas tem que perguntar, tem que ter personalidade. Porque vir aqui para ficar com papagaiada e sair correndo é vergonhoso. Então pergunta assim para ele: Ô Josafá, mas o pessoal do canal Arca CCB tinha acordado, tinha acertado essa data e hora de live? Só faz essa perguntinha para ele, tá bom? E outra Aí coisa, depois. irmão É, Marcelo, eu não fugi, a gente não fugiu do Jair, que é mentor do Josafá. O Jair é isso, mentor já do é o Josafá. apóstolo do Josafá. Ele falou isso, tem um áudio Tudo que aqui o dele Josafá guardado. sabe, aprendeu com o senhor Jair. Eu não fugi Exatamente. ou seja, do mentor dele e vou fugir dele, do É discípulo. paciência, né? Nós não Aí, fugimos do apóstolo, vamos fugir do isso. discípulo. Aí veja bem, ó, quando ele fez essa pergunta, nós respondemos aqui, ó, para que vocês vejam, ó. Escrevemos até errado, ó. Me passe seu e-mail que vou mandar todos os contatos, não é todos os contatos, mas todos os e-mails, né, que nós tivemos com o Josafá para você ler. Aí, ó, no aguardo, depois venha nos reportar. Por quê? Porque neste e-mail tem claramente um e-mail em que a gente faz uma pergunta para o Josafá. Josafá, nós acertamos essa live com você? Sim ou não? A gente foi direto. E até hoje nós não recebemos a resposta. Tá entendendo? Então, assim, vem esse povo aqui, né? Sei lá, eu acho que isso é perder tempo protegendo uma pessoa que fez uma falsa live, mas quando a gente manda a resposta, a pessoa some. Com certeza o Vanderlei leu a minha resposta. Ele não quis dar continuidade, porque se ele desse continuidade, ele ia passar vergonha, ele ia ficar frustrado em saber que ele está defendendo algo que está aí totalmente errado e controverso com aquilo que foi dito para eles. Ou seja, Vanderlei, vocês foram enganados. É uma pena. Vamos para o próximo aqui, o último, tá? Sobre o Cícero Baço aqui, ó. Olha o que ele disse aqui. Hoje É todos uma os. heresia, né? Olha só. Hoje todos os escolhidos já nascem no reino de Deus. Esse reino de Deus, é claro, já nasce na salvação. É isso que ele quis dizer. Cristo estabeleceu seu reino no ano 70. Então ele está dizendo que Cristo Jesus, no ano 70, restabeleceu o seu reino. E ele está alegando que foi no ano 70 que Jesus Cristo voltou nas nuvens. Para Nossa. que. Enfim, eu acho que já deu para entender, né? Ele está dizendo aqui, em resumo, que o Senhor Jesus, no ano 70, ele já veio, já levou o seu povo, e que nós que estamos nos dias de hoje, só está aquele que já está salvo. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Porque eu tive um debate mais prolongado com ele, eu não pude colocar aqui, senão ia se prolongar demais. Mas, enfim, é isso que o Cícero Baço está dizendo. Que o Senhor Jesus, Beto, já viu no ano 70, que já levou o seu povo, e nós que aqui ficamos até o século 21, estamos aqui porque já tem aqueles que já são condenados e aqueles que já são escolhidos. Então, estamos aqui só para permanecer o tempo aí permissível por Deus, e depois os escolhidos vai para o céu também, e os condenados não irão para o céu.
É isso que a Bíblia diz? No ano 70, Jesus já voltou? E aí, Beto? Então, infelizmente, isso é uma triste doutrina que está sendo, no caso, espalhada ou propagada, inclusive não só por esse que é adepto dessa doutrina, infelizmente, mas também aquele ex-cooperador lá, o Marcos, do Real, Marcos do também Real. Tá. anda propagando essa mesma linha de pensamento, que tudo Faremos já um se vídeo cumpriu. também aí refutando alguns ensinamentos do Marcos do Real. Aguardem. Isso, inclusive eles falam aí nessa doutrina aí, que tudo está no mesmo balaio mesmo, né? Então eles falam aí nessa doutrina aí, né, que tudo já se cumpriu e que não tem necessidade mais de ler a Bíblia, né, de pregar a Bíblia nem nada, porque Ô, já tudo já louco. se cumpriu, já aconteceu tudo. Não tem nada para se cumprir na Bíblia mais, né? Então vamos lá. Primeiro, a primeira falácia, vamos em parte. A primeira falácia dele é dizer que, ou seja, que o reino de Deus só veio ser reestabelecido, ou só veio se estabelecer no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, nesse ano foi justamente onde houve a destruição ali de Jerusalém, né, e do templo, né? Houve a destruição de Jerusalém. Então ele disse que foi nesse ano onde veio o reino de Deus. Porém, a Bíblia mostra claramente, totalmente o contrário disso. Mateus 3, versículo 2. Vamos ler em Mateus 3, versículo 2. Vamos lá, vou abrir a minha Bíblia também aqui. Eu estou provando pela Bíblia para que, ou seja, as pessoas não digam que eu estou com falácia. Mateus 3, versículo 2 diz: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe que João Batista pregava já que o reino de Deus já era chegado, já estava ali. E não, e olha que isso aqui foi antes do ano 70 da era cristã. Ou seja, dando a entender que antes do ano 70 o reino de Deus já estava assim entre nós. E para confirmar isso, nós lemos também no livro de João, né? O Evangelho. Aqui, ó. Aliás, o Evangelho de João não, Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 ao 22. É em Lucas, não é em João, é em Lucas. Lucas 17, no versículo 20 ao 22, diz assim. Achei aqui, peraí. Versículo 20 ao 22 diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quem era esse reino de Deus que estava entre o povo já ali, antes do ano 70? Jesus Cristo. Jesus, ele era o reino de Deus que estava entre o povo. João Batista já anunciava, eis que o reino de Deus já é chegado a vós. Ele estava querendo dizer que Jesus já chegou a eles. Sim. Então, o reino de Deus era Jesus, que estava entre o povo, que estava entre os judeus daquela época. Então, o que acontece aqui? Logo, já caiu por terra essa doutrina de dizer que o reino de Deus só veio no ano 70, uma vez que antes do ano 70 o reino de Deus já estava entre o povo de Deus ali. Então, essa já é uma falácia. Agora, vamos provar, né, pela Bíblia, né, que o cristão, ele nasce no reino de Deus, ou ele é nova criatura, né? Não é com o nascimento da carne, mas quando ele nasce do Espírito, quando ele nasce de novo, quando ele é regenerado, né? Então não é todo mundo que nasce aqui nesse mundo que está no reino de Deus, não. É aquele que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, conforme diz a palavra. Olha só, João, no capítulo 1, versículo 12, diz claramente o seguinte, olha. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui dá a entender
que filhos de Deus aqui são aqueles que receberam e que creram em Jesus, se tornaram filhos do reino de Deus. E não aqueles que nasceram da carne, da vontade do sangue, do varão, como acontece hoje atualmente. Ou seja, quem nasce da carne é carne. Então ele não está falando de pessoas, que essas pessoas nascem, ou seja, e já faz parte do reino de Deus. Está falando do nascimento espiritual. E para comprovar isso, vamos ler Romanos 9, versículo 8. Em Romanos 9, versículo 8, diz claramente o seguinte: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então a Bíblia fala que os filhos da carne não são filhos de Deus, e sim aqueles que é nascido de Deus, pela fé, aqueles que creem. Então aqui está se referindo aos crentes. Logo, essa crença de dizer que todos nós já estamos nascendo no reino de Deus, mesmo os que não nascem do Espírito, cai por terra também. E também dizer que a Bíblia já se cumpriu tudo e que nada na Bíblia falta mais cumprir, que já se cumpriu tudo, né? É dizer que a Bíblia está ultrapassada. Isso é blasfêmia. É dizer que o conteúdo dela envelheceu e que não é atual e não serve para os nossos dias. Isso é blasfêmia contra a palavra de Deus. Há uma diferença de já se cumpriu com está se cumprindo, né? Totalmente diferente. Ele diz aqui realmente na mensagem que já se cumpriu. Muito então claro vamos nisso. ler Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, 35 diz o seguinte: porque, cadê? 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse que os céus e a terra iriam passar, ou até mesmo iriam envelhecer ou acabar. Mas a palavra de Deus iria continuar, iria permanecer. Isso indica que a palavra de Deus ainda não passou. Entendeu? Os céus ainda estão aqui, a terra também. Pelo que nós vemos. Exatamente. Mas vamos continuar mostrando que realmente a palavra de Deus continua atuando em nós hoje. Filipenses 2, versículo 16, fala que nós devemos reter a palavra da verdade, a palavra pregada pelos apóstolos. Filipenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aqui fala claramente que nós precisamos reter, continuar. O que é reter? É segurar firme a palavra. É continuar com a palavra de Deus, para que no palavra. dia de Cristo, então entende-se, para que quando o Senhor Jesus vier realmente buscar a sua igreja, você não vai precisar continuar retendo a palavra, porque você já está eterno, você já está com ele, já está na vida eterna. Então, se ele já veio, aí eu estou usando da lógica, né? Então, se ele já veio, a gente não precisa mais reter a palavra, porque ele já veio. E aí, como é que fica o negócio agora? Aí, ou seja, não é para abrir mão da palavra, não é para largar a mão da palavra. Então agora nós temos que jogar a Bíblia fora, largar a Bíblia para lá? Porque se ele já veio, eu não preciso mais ficar guardando a palavra, retendo ela. Exatamente. Então, porque olha já se cumpriu, só a mentalidade desse indivíduo, né? Complicado. Agora, continuando, para você entender que isso é blasfêmia, esse grupo que está professando isso não é novidade, porque no tempo dos apóstolos já existia esse mesmo espírito que está dominando essas pessoas, já existia num grupinho de pessoas que o apóstolo Paulo teve que enfrentar, porque existia um grupo de pessoas que também dizia que a ressurreição já se cumpriu, que a volta de Cristo já aconteceu, e Paulo ele escreve uma carta justamente para a igreja, alertando sobre essas pessoas que já pregavam naquele tempo. Os falsos mestres da época. Oi? Eram os falsos mestres da época. Da época, que hoje também, né, está com o mesmo espírito aí. Então, nós podemos utilizar desse versículo em 2 Timóteo,
né? Nós podemos ler isso em 2 Timóteo. Cadê? No capítulo 2, no versículo 17 e 18, diz assim: a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha só, se já tudo se cumpriu, então a ressurreição já aconteceu, porque quando Jesus vier na sua vinda, a Escritura diz que ele vai ressuscitar os mortos serão ressuscitados na sua vinda. Então Então, se todos já Jesus foram ressuscitados. E já nós? E foram aí, como é que ressuscitados, fica agora? então se Jesus já veio no ano 70, então os mortos já foram ressuscitados. E os que Então, morreram se os agora, mortos como é já que foram fica? ressuscitados, Então vai por ter uma que que não terceira temos ressurreição? isso? Por que que nós não temos registros, né, nos livros dos mortos sendo ressuscitados no ano 70? Apenas temos registro de pessoas morrendo e não de pessoas sendo ressuscitadas. Com certeza alguém que ficou aqui na Terra iria escrever, iria passar isso oralmente, mas como já no ano 70 já existia a escrita, eu tenho uma certeza absoluta que se ele já voltasse e levasse o seu povo, isso já estaria escrito nessa época. Então, aqui já havia esse mesmo grupo dizendo que as coisas já se cumpriu, e o apóstolo Paulo, preocupado com isso, disse que essas pessoas tinham se desviado da fé. Então, o conselho que a gente dá para esse senhor Cícero e para o Marco do Real lá, é que eles se desviaram da fé e que ele volte para a fé verdadeira. É, Né? e a palavra aqui é bem claro, né? Porque usa até de uma forma pesada, né? Quando Paulo Uhum, fala de uma forma granguena, né? É isso, né? Quer uhum. ver qual é que é o verso que você falou? Eu Capítulo tirei. 2, versículo 17 e 18 de 2 Isso. Timóteo. E a palavra desses roerá como gangrena, gangrena, né? Então Uhum. veja que a palavra aqui ela é forte nessas falas de Paulo aqui daquilo que será feito porque eles se desviaram da verdade, né? Então vai ter uma punição aí referente a isso. Agora eu vou provar para você que a Bíblia toda não se cumpriu como ele falou. Vai se cumprir, mas ainda não. Para provar para você, vamos para o livro de Apocalipse. Só esse texto vai provar que isso não se cumpriu. Apocalipse 7, no Ah, versículo 16 ao 17. Apocalipse 7, ok. versículo 16 ao 17, diz assim: e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aí eu lhe pergunto: tem fome hoje? Tem, né? Tem, Tem choro? ainda tem. Tem, né? Aqui, tem, como diz aqui, ó aí, tem sede hoje? Tem, né? Tem Tem. sol? Tem também, né? Tem dor? Tem também, não é? Então, ou seja, não se cumpriu isso ainda. Ou seja, porque quando o Senhor vier, ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Então nós não vamos sofrer mais, não vamos chorar mais, não vai sentir mais dor, não vai sentir mais fome, nem mais sede, né? Não vamos ter necessidade mais de coisa alguma. E essa palavra ainda não se cumpriu. Porque se cumprisse, se ele diz que tudo já se cumpriu, por que nós ainda continuamos sentindo fome? Por que nós ainda continuamos sentindo sede? Por que nós ainda continuamos chorando? Por que nós ainda continuamos tendo o sol? Por quê? Na verdade, eu acho, vou até dar um conselho aqui para aqueles que fazem os comentários aí no nosso canal. O Cícero Basso foi educado, tudo, Uhum. apesar da sua crença, mas quando eu pedi Bíblia, não sou eu como alguns outros irmãos, entraram também nos comentários, e pediu para que ele provasse biblicamente. A gente percebe a pessoa falando, vocês têm a mente fechada, como é que vocês vão entender? Não, nós vamos entender o que a Bíblia diz. A Bíblia ela é muito clara naquilo que diz, né?
Então, quando se trata de doutrina, ensinamentos, não tem parábolas. Então, ali há clareza do que está sendo falado. Não tendo parábolas, dá para se entender. Viu, Cícero? Então, mais uma vez, vamos pedir para você, para qualquer outros tipos de comentários que vocês coloquem bases bíblicas, senão a gente vai entender que se trata de achismo, o famoso piolho que só anda pela cabeça dos outros, entendeu? Inclusive, irmão, ele falou aí também que não tem necessidade mais de debater Bíblia nem de pregar a Bíblia. Só que o Exatamente, porque tudo apóstolo já passou. já passou. Só que o apóstolo Paulo, ele discorda dele, viu? Em 2 Timóteo 4, no Ah, versículo 2, ele diz: pregues a palavras, inste, ou seja, insistentemente, em tempo e em fora de tempo. é. Redágua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então aqui fala claramente, o apóstolo Paulo fala para pregar em tempo e em fora de tempo. Ainda que tivesse passado o tempo, se a gente cresce nessa doutrina dele, ainda nós teria que pregar a palavra, continuar pregando. Porque a Bíblia fala para pregar em tempo e em fora de tempo. E se já se cumpriu, então não teria necessidade de pregar dessa maneira algo que já não vai causar mais efeito, né? Então, realmente, o Cícero ele tem que trazer outros convencimentos bíblicos, né? Para que possa refutar o que a palavra de Deus está falando claramente em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Inclusive, ele, se já se cumpriu, então o diabo já foi preso, né? Então quem que está Sim, fazendo essas atrocidades no mundo? pois é, né? Então também, né, a morte e o pecado já foram vencidos. Porque ainda continua tendo morte, né? Exatamente, né? Compreende? Não, não faz sentido, não faz sentido. Tudo A Bíblia bem. diz que todo olho há de vê-lo quando Jesus vier em nuvem de glória, até mesmo os que os transpassaram. E eu ainda não vi. Você viu? Não, Eu não não vi, vi. né? Eu É, creio pela fé, né? infelizmente, existe alguns tipos de comentários que não têm sustentabilidade bíblica, né? E com isso ocorre do jeito que ocorre essas Infelizmente. confusões, esses problemas, e devemos tomar cuidado com isso, porque isso também pode levar à condenação. Alguns tipos de Exato. fé, sim, pode te levar a prejuízos e danos espirituais, né? Beto, estamos encerrando, meu irmão, essas Oh, que respostas pena, né? dadas aos comentários. Deus abençoe, né, ao irmão, Obrigado. tá? Aí por essas respostas bíblicas, como você, meu irmão e minha irmã pode perceber que todas essas respostas foram bíblicas ou de forma coerente. Coerente como? De acordo com o que a Bíblia realmente ensina, né? E não incoerente, que é contrário àquilo que a Bíblia ela tem a sua linha de raciocínio. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem todos na santa paz de Deus. Faça o seu comentário aqui no canal. Estaremos de vez em quando realizando vídeos também nessa estrutura. Uma paz de Deus a todos. Saúde a vossa casa, a vossa família e que nós possamos continuar firmes e fiéis à doutrina de Cristo Jesus. Paz Deus e até a próxima. Amém. Obrigado.